Para falar então sobre as consequências da seca, desse ar poluído para a saúde da população, a gente conversa agora com o pneumologista e diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração, Carlos Carvalho. Doutor, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Obrigado, Muriel. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante e, infelizmente, que está acometendo a população aqui do Brasil de uma forma geral e São Paulo em especial. Pois é, doutor, olhando então para esse cenário de tempo muito seco, umidade relativa do ar abaixo aí, né, dos 20% muitas vezes, lembrando que o ideal seria uma umidade relativa do ar em torno aí de 60%, a gente está lidando com abaixo de 20%, às vezes 12% em alguns lugares. Qual que é a principal orientação diante desse cenário para a população? Bom, todos convivemos na superfície da Terra com uma atmosfera única. E, basicamente, são os ventos que levam todo o calor, o frio de um lado para o outro, e isso tudo é reflexo do que está acontecendo aqui embaixo na Terra, né? Como estamos num momento aqui na região do Brasil com poucos ventos e tem as queimadas jogando essa poluição na atmosfera, isso está ficando relativamente estacionado sobre uma grande área do país, inclusive de países vizinhos, e isso faz com que todos nós respiremos esse ar com essa quantidade muito grande de agentes poluentes. Esses agentes poluentes, eles vão entrando no organismo, vencem as nossas defesas, que são muito boas. Esse ar, normalmente, ele começa a ser filtrado na região do nariz, da garganta, das grandes vias aéreas, e tem mecanismos de defesa até lá no finzinho do pulmão, que são os alvéolos. Mas esses mecanismos de defesa, quando as partículas são muito pequenininhas, o que é o que está acontecendo agora, eles acabam atingindo os alvéolos e muitas vezes eles conseguem entrar na corrente sanguínea do mesmo jeito que entra o oxigênio. E esse material particulado, ele se distribui para o organismo inteiro e pode causar malefícios em todas as células do nosso corpo. Quem é mais sensível são as células pulmonares e as células cardíacas. Ou seja, doutor, a gente pode ter até num longo prazo algum tipo de doença, por exemplo, por estar inspirando também esse ar que está contaminado por essa fumaça. Exatamente. Nós já fizemos alguns estudos no Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e esse grupo de pesquisadores já demonstrou que muitas vezes o aumento de inflamações e de procura a pronto-socorro, principalmente por crianças que não têm o seu sistema imunológico totalmente desenvolvido, e por idosos que têm doenças pulmonares e cardiovasculares crônicas e têm o seu sistema imunológico já um pouco em senescência, em envelhecimento, perdendo um pouco a sua função, esses indivíduos nos extremos da idade costumam aparecer mais em pronto-socorros até 5, 10 dias depois do pico da poluição. Então, vamos sofrer ainda com isso algum tempo. E vamos observar ao longo desse próximo mês, provavelmente, um aumento do número de mortes relacionadas direta ou indiretamente à poluição. A poluição causando uma inflamação e essa inflamação deteriorando os órgãos que estiverem acometidos. E aí, doutora, a gente tem ouvido muitas orientações em torno de não pratique exercícios ao ar livre. Esse é um ponto que acaba sendo polêmico porque a gente sabe que tem muita gente que continua praticando exercício ao ar livre. A gente viu, inclusive, há pouco o nosso repórter na rua, muita gente andando de bicicleta, correndo, mesmo aqui ao lado, aqui na Avenida Paulista. Gostaria de entender, é possível, de vez em quando, nesse período que a gente está, fazer um exercício ao ar livre ou o ideal é não fazer de jeito nenhum? Veja, eu entendo que neste momento, com essa carga de poluição, e nós esperamos que na próxima semana comece a ser lavado esse ar, né, esse ar que está contaminado com a chuva, essas partículas são jogadas na terra, né, e a gente espera que elas lá permaneçam, né? Nesse momento, é melhor, é mais seguro, principalmente quem tiver algum problema prévio, né?
alguma doença respiratória ou cardíaca prévia, é melhor não se expor. Se você quiser, se a pessoa quiser fazer um exercício, porque os exercícios, de uma forma geral, são bastante associados a uma melhoria na qualidade de vida e na condição de saúde, se quiser fazer exercício, procure um parque, procure uma região arborizada, procure uma região próxima de um lago, onde normalmente a umidade é um pouco mais alta e o ar é um pouco mais limpo. Correr em grandes avenidas, principalmente em baixadas, ou avenidas que têm prédios altos, por exemplo, você citou a Avenida Paulista, esses prédios muito elevados diminuem a chance da poeira que está no ar se dissipar. Então, concentra uma quantidade maior de poluentes. Então, essa pessoa que estiver praticando exercício, por exemplo, na Avenida Sumaré, que tem ali uma baixada grande, é um vale e tem uma pista ali de exercício. Ali, no final da tarde, depois do dia inteiro passando caminhões, passando ônibus, passando automóveis, aquela região é muito poluída. Não é nada recomendável fazer atividade. Se quiser fazer, é melhor de manhã cedinho, no começo da manhã, e é melhor, sem dúvida nenhuma, em local mais arborizado, né? Mas não tem jeito, não temos como fugir. A atmosfera é a mesma, temos que respirar esse ar, não podemos ficar sem respirar. Exato. E aí tem gente também orientando a questão da máscara, né? Você vai andar na rua, vai se deslocar até chegar no metrô, até entrar no ônibus, é necessário usar máscaras. Gostaria de saber se esse é um ponto que, na sua avaliação, é um exagero ou que sim, a orientação é usar máscaras. E se sim, que tipo de máscara? Porque eu sei que não é qualquer máscara também, né? Bom, vamos lá. As máscaras se popularizaram, e com muita razão, na época da pandemia. Então, aquilo foi salvador, em muitas situações, contra a disseminação de uma partícula que está no ar, que é uma partícula viral, é um vírus. O vírus entra do mesmo jeito que uma poeira de poluição qualquer que seja ela, né? Então, são coisas semelhantes, né? Só que o vírus é maior do que essas partículas que a gente está comentando agora, que são as partículas finas ou partículas ultrafinas, que podem chegar até os alvéolos. As máscaras, elas têm uma proteção parcial contra essas partículas, e elas saturam muito rápido. As máscaras que praticamente todos nós utilizamos na pandemia, que era aquela máscara com característica de uma máscara cirúrgica, é uma barreira mecânica que satura muito rápido. Então, aquela máscara, ela pode ter um efeito positivo, mas é um período muito curto. Uma máscara mais restritiva, uma máscara mais fechada ou com poros menores, como a N95, ela é mais eficaz. Sem dúvida nenhuma, ela vai dar uma proteção por um tempo maior, mas ela dificulta a respiração. Porque ela gera uma resistência à passagem do ar. Nesse momento, isso pode causar, principalmente para quem já tem um problema, um desconforto para respirar. Principalmente se essa pessoa for andar, for caminhar, que na hora de uma caminhada ou de um exercício, nós precisamos de um volume maior de ar e uma frequência maior de respiração. Numa situação de resistência maior à entrada desse ar, isso gera um desconforto. Se a pessoa se sentir confortável e conseguir usar, ela vai estar um pouco mais bem protegida. Mas deve ser uma máscara um pouco mais robusta, não uma máscara tão fina quanto aquela que praticamente ele teria que trocar a cada 2 horas. Doutor Carlos Carvalho, diretor de pneumologia do INCOR, muitíssimo obrigada, viu, pela participação aqui com a gente, pela disponibilidade. Importantíssimo conversar com o senhor e tirar essas dúvidas.